E nas igrejas, quase que por tradição, quando chega no mês de maio, existem algumas mensagens, algumas pregações sobre o aspecto da família, a família cristã, etc. Eu gostaria de hoje começar a falar com você sobre um tema que pouco se aborda na igreja como um todo, ou até aproveitando que irmãos e irmãs estejam presentes. Eu quero falar sobre a masculinidade, a importância deste tema nos dias de hoje. Porque alguns aspectos, o escritor Larry Crabb, há muitos anos atrás, coisa de 35 anos atrás, escreveu um livro chamado Silêncio de Adão. Dava a impressão que ele estava falando ontem para nós. E ele dizia: o mundo vai começar a enfrentar uma crise de masculinidade. Por quê? Porque há uma excessiva preocupação dos homens com a sua imagem, a vaidade masculina aumentando, ou então os homens valorizando ou supervalorizando algumas coisas materiais, como o carro mais potente, a roupa de grife, o cabelo flu-flu e assim por diante. A ideia deste homem surgindo na sociedade. Junto com isso, com o enfraquecimento da imagem do homem, começa a surgir os movimentos feministas. Vão tomando conta, tomando força em vários aspectos. Para piorar ainda, vem a exaustão com a preocupação financeira. O homem que liderava o lar, que liderava os filhos, ensinava, disciplinava, agora deixa todas essas tarefas de liderança do lar para a sua esposa. E ele trabalha até onde dá para trabalhar tantas horas por dia, quantas der, e abre mão de todos os demais papéis de liderança no lar para apenas ser o provedor. Junto a isso, o homem também, que era um exemplo de controle emocional, passa a se tornar um exemplo de emoções instáveis. Por exemplo, alguém que é muito irado, ou alguém que acaba perdendo o controle nas emoções. Não é que essa pessoa não seja, esse homem não seja másculo, mas ele vai perdendo, deixando o espaço, abrindo a vazão para a pulverização da sua liderança como homem. Isso me faz lembrar a entrevista que Lothar Matthaus, técnico da seleção da Alemanha em 2014, quando entrevistaram sobre o que ele achava da vitória da Alemanha sobre o Brasil, por aquele resultado tão largo. Ele disse o seguinte: eu não sabia que a Alemanha iria ganhar a Copa, mas uma coisa eu tinha certeza: a seleção do Brasil não ia ganhar a Copa. E aí perguntaram: mas por quê? Porque aqueles homens choram demais. Choram quando ouvem o hino nacional, choram quando dão entrevista para a TV. Ganharam do Chile, choraram. Perderam para nós, choraram. E assim por diante. É interessante que, apesar da dureza e a frieza de um alemão falando isso sobre nós, a lição fica: os homens descontrolados, impacientes, irados ou eufóricos demais. E a sociedade tem confundido, hoje em dia, masculinidade com agressividade. Alguns acham que ser másculo é seguir aqueles exemplos de filmes violentos, como do Stallone e todos aqueles filmes lá. Ou então confundem masculinidade com liderança manipuladora, controlando amizades, controlando no grito, controlando conversas, decisões e assim por diante. E eu gostaria de chamar você, irmão, casado ou não, adolescente, homem, para que nesta noite a gente venhamos a refletir sobre este tema,
sobre o que a sociedade espera de homens crentes. Vamos lá, eu peço para que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 12. E aqui nós encontramos conselho de um homem para um homem. Davi, ao fim da vida, dando instruções para Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 1 a 12. Um sinal de masculinidade é achar rápido os textos bíblicos. Oh, agora sim. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houvera comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim e de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia de Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Eu costumo dizer que as últimas palavras de um homem têm um valor singular. Elas refletem sentimentos, valores, prioridades que o mantiveram durante a vida. Por exemplo, Amadeus Mozart, músico austríaco do século XVIII, quando estava para morrer, as suas últimas palavras foram exatamente essas: deixe-me ouvir uma vez mais esses sons que foram durante tanto tempo a minha consolação e alegria. Por que ele diz isso? Porque a música foi a sua vida. A rainha Isabel I da Inglaterra, nos anos 1600, uma mulher impiedosa, ambiciosa, quando vai morrer ela diz: todo o meu reino por 1 minuto a mais de vida, por causa da sua tormenta. Ao contrário, um grande pregador do passado chamado George Whitefield, que pregou de uma forma tremenda o Evangelho de Cristo entre os ingleses e depois nos Estados Unidos da América durante o tempo da colonização. Conta a história que quando ele estava para morrer, ele subiu num sótão e estava num quarto onde amigos estavam cuidando da sua saúde nos últimos momentos, e num último ímpeto de força, ele se levantou da cama, foi até a janela e olhou um trigal que estava branco,
pronto para a ceifa, e ele suspirou, dizendo: quem dera esse trigo todo fossem almas, e mais uma vez eu pregaria a palavra de Deus, e viria o milagre da conversão em corações. Por quê? Porque a pregação foi a sua vida. John Wesley, que tinha íntima comunhão com Deus, homem que caminhava com Deus intimamente, quando estava para morrer, suas últimas palavras foram: ainda bem que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Moody, grande pregador, quando estava para morrer, infartou, e levaram às pressas para o médico, e ele estava entre a vida e a morte. Nos últimos momentos ele disse assim: a terra está ficando distante, os céus estão se abrindo. Se isso é a morte, ela é uma doçura. Chegou o dia da minha coroação. As últimas palavras de alguém dizem respeito aos maiores valores da sua vida. Entenderam isso? E quando estamos nesse texto da Bíblia, estamos diante das últimas palavras de Davi. Davi, que foi rei sobre Israel, o maior dos adoradores. A Bíblia o chama de rei conforme o coração de Deus, com todas as suas falhas e limitações, mas ele deixa o legado de um adorador, e também profeta, e também o maior dos reis sobre Israel. E as suas últimas palavras de conselho de um homem tão sábio são para Salomão, seu filho, que está começando sobre Israel como rei. E Salomão se torna o homem mais sábio de toda a terra. E a Bíblia diz sobre Salomão que não houve alguém mais sábio do que Salomão, e nem haveria. Portanto, nem pisou no planeta e nem irá pisar em século algum alguém mais sábio do que Salomão. Então é um grande homem dando conselho para outro grande homem. Vale a pena então nós, homens, entendermos essas últimas palavras de conselho de alguém, de Davi. São os 5 conselhos que condensam esses 70 anos de vida de Davi e os 40 anos de reinado tão próspero. Primeiro conselho diz respeito à postura. Ele diz: tenha coragem. Capítulo 2, o versículo 2, a segunda parte. Eu vou pelo caminho dos mortais. Então, coragem, pois, e ser homem. Coragem. A palavra coragem na Bíblia Sagrada tem 2 significados. E para que entendamos esses 2 significados, precisamos somá-los depois, para, somados, colocar em prática. O primeiro significado é um esforço para empreender energia. Esforço para desprender energia quando as coisas não estão bem. Em outras palavras, trabalhar intensamente, mesmo contra a maré, mesmo na contramão do mercado de trabalho, da economia. Nada se conquista sem esforço, sem empenho. Portanto, coragem é ser destemido em tempos difíceis, em tempos em que as coisas não estão bem. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Isso pode parecer um jargão, pode parecer uma frase de efeito, já bastante antiga, mas é uma realidade dentro desse contexto. A coragem para trabalhar, a coragem para enfrentar os tempos difíceis, quando o céu não está para brigadeiro. É nesse aspecto que um homem precisa ser exemplo de coragem. Quando Deus chamou a Moisés, ele estava cuidando das ovelhas do sogro. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando o trigo, preparando a comida para
a família, mesmo em tempo de guerra contra Israel. Quando Deus chama Eliseu, ele estava arando a terra. Quando Deus chama Amós, ele estava cuidando de bois. Quando Deus chama Pedro para ser seu discípulo, ele estava lavando as redes da pesca. Quando ele chama Mateus, ele estava trabalhando na coletoria. Então é a ideia de esforço, de trabalho, mesmo em tempos difíceis. E o segundo aspecto da palavra coragem é ousadia. É olhar a vida de frente nos momentos em que poderia se ter medo ou insegurança. É dar um passo para trás apenas para tomar impulso e ir em direção à guerra. Isso me faz lembrar das palavras de Gary Collins, um dos maiores conselheiros cristãos, e quem trabalha com aconselhamento provavelmente vai conhecer os livros deste autor. E ele diz, falando sobre as tratativas nos momentos de medo, ele diz: coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de prosseguir mesmo em meio ao medo. Mesmo em meio às inseguranças, você continua, você vai em direção, você continua com o seu propósito. Quando todos estão dizendo não dá, não vai, você continua indo, continua acreditando. E nós vivemos num mundo amedrontado, num mundo que pessoas são amedrontadas e outros são amedrontadores. Isso, para um pai de família, é difícil demais. Criar um filho ou uma filha neste contexto de sociedade que nós temos. Uma economia oscilante, uma política indefinida para a nossa nação. Você não sabe o que será o Brasil daqui 10 anos. Você não sabe o que será a nossa nação daqui 15 anos. Colapso social, saúde com os seus sistemas saturados, o caos moral, os índices de desemprego aumentando, as mídias multiplicando o medo, multiplicando a insegurança sobre o futuro. E nisso tudo, os pais de família, os homens, os servos de Deus, continuam olhando de frente e enfrentando a vida com a sua família, com o seu lar. Então, ore com coragem, adore a Deus com coragem, sirva a Deus com coragem, evangelize com coragem, seja um pai corajoso, trabalhe com coragem, seja um exemplo de empenho e ousadia. Essa é a primeira palavra, o primeiro conselho de Davi a Salomão, quando Davi está indo embora desta vida. Ele diz: coragem. Segundo conselho, ser homem. É exatamente o que está aqui no fim deste versículo, o versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. É a postura em frente à sociedade. O conceito de homem na sociedade é o quanto você consegue beber e conseguir ficar em pé e não cair. Quem ganhar nessa disputa é mais homem. É o conceito que a moçada tem lá fora. Ou então, quantas mulheres você consegue conquistar? Conforme a lista, sim, este é mais homem do que aquele. Ou então, em quantas brigas você pode entrar e sair ileso? Ou então, o quanto você pode acelerar o seu carro ou sua moto, desafiando o medo, desafiando a velocidade, desafiando a morte. E dessa forma, de uma forma banal, as pessoas definem o que é ser homem. Esse é o conceito fútil, frívolo de hombridade. Um poeta definiu da seguinte forma: a força de um homem não é vista na largura de seus ombros, vê-se na largura de abraços que ele recebe. A força de um homem não está no tom profundo de sua voz, está nas palavras delicadas que ele sussurra. A força de um homem não é medida por quantos amigos ele tem, é medida no quanto ele é um bom amigo para com os seus. A força de um homem não está em como ele é respeitado no trabalho,
mas sim o quanto ele é respeitado até quando está repousando. A força de um homem não está no cabelo, na quantidade de cabelos do seu peito, está no coração que se encontra dentro deste peito. A força de um homem não está em quantas mulheres ele amou, está em se ele pode verdadeiramente amar uma única mulher ao longo da sua vida. A força de um homem não está em como duramente ele bate, está em como amorosamente ele toca. A força de um homem não está no peso que ele pode levantar, está sim na carga que ele pode compreender e suportar ao longo da sua vida. Portanto, querido irmão, homem é o pai de família que traz o pão de cada dia aos filhos como fruto do seu trabalho honesto. E o faz com alegria e singeleza de coração, por tantos quantos anos Deus lhe der. O homem é o servo de Deus que ensina os filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não em corpo, porque Deus não tem corpo, Ele é espírito, mas em caráter. Então, quanto mais um homem imita Jesus Cristo, mais homem ele é. É por isso que Paulo escreve em Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Este é o homem, aquele que imita a Jesus. Este é o homem que a sociedade precisa. Este é o homem que a família precisa. Este é o homem que a igreja precisa. Mas também, terceiro conselho de Davi para Salomão: guarde os mandamentos de Deus. Veja comigo, irmão, o versículo 3. Guarde os preceitos do Senhor. Então vamos lá, essa palavra, preceitos do Senhor. Para andardes nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos. Então, preceitos e estatutos. E os seus mandamentos, preceitos, estatutos e mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizerdes, e por onde quer que fores. O que eram os mandamentos? Para os judeus eram a mitzvah, que quer dizer a sabedoria, a ética de um homem diante da sociedade em que vive. O que eram os estatutos? O shukah, que quer dizer costumes, prescrições, tem a ver com a cultura, tem a ver com o cuidado, como que alguém se relaciona com o seu ambiente. Guarde os preceitos, o mishmeret, que quer dizer os ritos, as cerimônias. Guarde, isso tem a ver com a vida de culto de um homem a Deus. O quanto ele ama estar na presença de Deus, na igreja, entre o povo de Deus. Os juízos, mishpat, que quer dizer a justiça civil. Os testemunhos, o edá, que quer dizer lei como confirmação de caráter. Então, a Bíblia Sagrada, que tem tudo isso para a vida de um homem cristão, deve ser o livro de cabeceira, deve ser o estudo de sempre, do dia a dia, para você, irmão, para você, homem, para você, jovem, que está pretendendo ser um esposo e construir a família. E quando você está em Cristo e você ama Cristo, tudo aquilo que Davi está falando a respeito do Velho Testamento se cumpre em Cristo. Porque aí você vive Cristo, a palavra de Deus, e naturalmente você está vivendo as Escrituras Sagradas e todos os preceitos de Deus, mandamentos, os estatutos, os juízos e os testemunhos. Um membro de uma certa igreja falou ao seu pastor assim, ele tinha determinadas posses e tal, e ele disse: esse ano eu farei a minha viagem para Israel, e vou fazer da seguinte forma: eu quero subir lá no Monte Sinai, lá onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e eu vou subir lá com a minha Bíblia, e lá em cima do Monte Sinai,
do Monte Sinai, eu vou proclamar os 10 mandamentos. Eu vou ler em alto e bom som os 10 mandamentos. Que tal, hein, pastor? Aí o pastor, que conhecia a peça, disse: seria melhor se você tão somente guardasse e cumprisse isso no seu coração. O mundo está cansado de verborragia, de gente que fala religiosidade, gente que expressa com a língua, com as palavras, religião. Nós precisamos de gente que guarda os mandamentos, os estatutos de Deus, os testemunhos de Deus, a lei de Deus, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus nos fazem mais felizes, os mandamentos de Deus nos dão promessa e recompensa. Os mandamentos de Deus nos libertam, nos limpam, nos purificam a alma. Os mandamentos de Deus transformam a nossa mente. Os mandamentos de Deus nos separam do mundo. Os mandamentos de Deus nos guardam de cair em tentação. Os mandamentos de Deus nos ademoestam. Os mandamentos de Deus são armas para a nossa vida cotidiana. É o bisturi, é o fogo, é o martelo, é a espada. Quando nós guardamos a Escritura sagrada, ela nos traz vida, ela nos mostra a vontade de Deus, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz crescer e frutificar. A Bíblia sagrada nos cura, nos dá fé para vencer os obstáculos da vida, nos dá prazer em viver para Deus, nos dá paz, nos enche de força, dá sabedoria, entendimento. A lei do Senhor é eficaz, é lâmpada, ensina-nos entre o certo e o errado, ensina-nos em meio às trevas deste mundo. A lei do Senhor nos traz uma vida vitoriosa, nos alimenta, nos livra do mal. A lei do Senhor nos mostra o caminho certo. A lei do Senhor impede que resvalemos. A lei do Senhor nos dá sono suave, diz a Bíblia, é doce e também vale mais do que ouro, e também nos leva às decisões mais sábias. Então eu e você, irmão, precisamos amar esta Bíblia que carregamos, esta Bíblia que temos, estudando, olhando, lendo, separando textos, livros inteiros da Bíblia para nos alimentarem. Quando isso acontece, aí está um homem que a sociedade precisa, que anda segundo a palavra de Deus. Quer ser um homem com H maiúsculo, ame a palavra de Deus, ame a Bíblia Sagrada, os mandamentos, os estatutos, os preceitos, os juízos e os testemunhos de Deus. Quarto conselho que Davi dá a Salomão: haja com sabedoria. E agora eu quero te chamar para que a gente consiga entender um conselho difícil que ele está dando. Versículo 6. Vamos lá. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. E o que ele está falando para Salomão fazer, segundo a sua sabedoria? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o mundo está cansado de apenas conhecimento sem prática. É o que a gente chama de informação. Informação é o que os livros trazem, é o que os cursos oferecem, as faculdades, as pós-graduações, mestrados, doutorados oferecem. Não estou dizendo que eu e você não devemos nos ater à sabedoria e à intelectualidade. Precisamos disso também. Principalmente porque somos cristãos e precisamos manter a nossa mente cada vez mais em crescimento. Mas não é só isso. A sabedoria é o uso correto do conhecimento que temos, é o uso coerente daquilo que sabemos. Então isso é a sabedoria, porque alguém poderá ter excelente bagagem de informação, mas ter uma vida destruída, finanças desequilibradas, relacionamentos desgastados, ao passo que alguém poderá ser inculto, iletrado e ser coerente nos relacionamentos, ser sábio nas conclusões, ser equilibrado nas decisões, ponderado nas palavras. Alguns exemplos da própria história nos fazem repensar isso. Por exemplo,
Albert Einstein, já ouviu falar sobre ele? Quem foi? O pai da teoria da relatividade, talvez o homem mais inteligente que tenha passado nesses últimos séculos por este planeta. Mas ele tratava muito mal quem se aproximava dele. Então tinha poucas amizades. Então ele tinha inteligência seletiva numa área, mas falta de sabedoria em outra. Karl Marx, quem foi? Pai do socialismo. E aí ele ensina o mundo inteiro sobre economia, tenta ensinar, né? E ele mesmo era um endividado, e não conseguia ele colocar em dia as questões dele. Aí os filósofos do passado foram inteligentes e pensaram a vida, só que uma parte deles chegou ao suicídio, porque não conseguia encontrar resposta para si mesmo. É por isso que em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia Sagrada diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois a todos dá liberalmente sabedoria. Um homem precisa agir com sabedoria. Mas também, um quinto conselho, mantenha o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Veja comigo, versículo 5. Guarde esses nomes aqui. Também tu sabes o que me fez Joabe. Guarde esse nome, Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Agora o versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre eles os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Versículo 9. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem. Aliás, o versículo 8 aqui também fala: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Conselhos, no mínimo, estranhos para um homem de Deus dar ao seu filho. Mas eu explico o que ele está dizendo. Ele está dizendo para Salomão: Salomão, eu vou embora. Estou deixando algumas coisas mal resolvidas. Mas você, Salomão, mantenha o equilíbrio entre justiça e misericórdia, entre bondade e justiça. Mantenha essa balança. Por exemplo, com Joabe, ele diz: Joabe, eu jurei que não o mataria durante a minha vida, porque ele foi o meu general de guerra, mas ele matou pessoas inocentes, de uma forma covarde, matou outros que não deveria ter matado. Agora, Salomão, fica para você, veja como você vai agir com este homem. Agora com Barzilai, Barzilai me fez bem. Eu estava fugindo numa guerra, numa revolução civil, e Barzilai abriu as portas da casa para me receber, me tratou bem, me escondeu ali, passei alguns dias ali até que as coisas se acalmassem. Então trate bem, seja bondoso para com ele até o fim da sua vida, para com a sua casa. Mas tem um outro homem também chamado Simei, que era da turma de Saul, da mesma tribo de Saul, e que quando eu estava ainda antes de chegar no reinado, ele me amaldiçoou, ele me ameaçou. Mas também veja como você fará com ele, qual vai ser a tua postura para com esses homens. É uma forma de dizer: a justiça
se não estiver entremeada com a misericórdia, ela se torna dura, inflexível, fria, desumana. E a misericórdia sem a justiça, sem estar entrelaçada com a justiça, se torna licenciosa, liberal, irresponsável, relaxada. E é assim que muitos homens agem. Já não conseguem disciplinar os filhos, já não conseguem disciplinar uma equipe de trabalho quando estão na liderança, já não conseguem chamar a atenção de alguém. E é o excesso de misericórdia sem a justiça. E é isso que Davi está dizendo para Salomão. Pais que corrigem os filhos, o façam em amor. Que os filhos notem que existe amor e correção e disciplina. Pais que toleram os erros dos filhos, comecem a trabalhar isso de forma amorosa, mas conversar, mas também corrigir, mas também ensinar o caminho que se deve andar, para que o filho ou a filha se crie com este padrão. Existe misericórdia, mas também existe justiça. Existe um senso de correção, mas também existe o amor expresso. Alguém disse que o amor sem disciplina não é amor. E a disciplina sem o amor é apenas o castigo pelo castigo. Nós, homens cristãos, devemos ter essa balança equilibrada. As últimas palavras de Davi refletem a vida deste adorador, rei e profeta que foi. Tenha coragem, seja homem, guarde os mandamentos de Deus, haja com sabedoria e mantenha o equilíbrio entre justiça e misericórdia.